Shalom para todos presentes a esse Shabbat com a família Rodrigues nesse maravilhoso café da manhã e estamos compartilhando com vocês todas as informações dia a dia, noite, semana e também Shabbat. E aí, senhor Yaron, novidades, o que tem a nos falar? Essa semana está ótima e essa semana eu vou falar de dois filmes que vou falar depois, que vai ser lançado ainda, e vou falar mais de um que vai ser lançado agora, que já está chegando, que é em novembro. É o Pantera Negra 2. Os críticos americanos já falaram bem do Pantera Negra 2, porque lá nos Estados Unidos já lançou o Pantera Negra 2, aqui ainda não. Aí eles falaram bem do Pantera Negra 2 sobre o áudio, o visual, sobre o CGI e etc. Aí, agora sobre Homem-Formiga Quantumania, que eu vou falar agora, estou muito ansioso para o Homem-Formiga 3 em fevereiro, porque o vilão da série do Loki, que é o Kang, que aparece no final da série do Loki, ele está lá. Ele volta, só que como uma outra variante, de outro universo, para querer, tipo, a ajuda do Homem-Formiga, porque tem um trailer vazado, que tem um trailer original e um trailer vazado, que o Kang fala o seguinte: você roubou minha cadeira, alguém roubou minha cadeira e eu quero que você me ajude. Aí o Homem-Formiga não aceita e o Kang joga o Homem-Formiga na parede. E é isso. Bom, esse filme vai ser lançado quando? Em fevereiro. Fevereiro, muito bom. E essa recomendação para esse mês, tem algum filme para esse mês agora de novembro? Esse mês agora? Halloween. Halloween? Halloween. É um bom filme? É um filme de terror e ele é bom. Ele conta a história de um cara que tinha tipo uma cara queimada no começo. Muito bom, é bom ir para o shopping, sorvete, no cinema. É agradável, certo? Sim. Muito obrigado aí, senhor Yaron. Um ótimo café da manhã e um bom Shabbat. Qual é o seu slogan? Uma boa vida e bom Shabbat. Uma boa vida e um bom Shabbat. Senhor Yaron, vou falar com você daqui a pouco. Não, você é o Arte Baruch, né? Daqui a pouco eu falo contigo. Senhora Rejane, um bom dia. Senhor Esdras Vinícius, como é que anda essa política brasileira? E a Garrafa Azul sempre marcando presença, né? Bom, Shabbat Shalom a todos. Por onde começa, né? Bom, amanhã teremos eleição. Vai ser uma loucura? Ah, se vai. Assim, essa semana eu já falei semana passada, né, que tipo, de esperar de tudo, mas eu não sabia que seria tipo de tudo mesmo. A gente teve Roberto Jefferson atirando contra a polícia, a gente teve Padre Kelmo armado, a gente teve jornalista com cabelo super bem tratado, falando, nossa, acabei de ser agredida, com a maquiagem toda em dia, nenhum hematoma além do corte de 20 centímetros na cabeça. Teve muita coisa. A Tebet arrependida. Teve Tebet arrependida. Enfim, que semana. Que semana doida. Teve debate ontem. Como já se era de esperar, né? Nenhuma novidade. O Lula gaguejando, muito. E o Bolsonaro sempre fazendo pergunta e não sendo respondido. Ele sendo acusado de tudo, de genocida, de racista, de blá blá blá, né? Não é nenhuma novidade. Mas bom, amanhã vai ser o dia da eleição, torceremos pelo melhor. E a gente também teve a Globo queimando largada, né? Porque a Globo não foi uma simulação, parece que foi um dado que ela mesma já ia publicar na eleição, de que o Lula venceria com 51,5 mais ou menos, lá 48,5 mais ou menos. Ou seja, meio que ela queimou a largada do golpe. É simples. Amanhã vai ser o dia, né, da mudança / continuação. E vamos ver o que vai suceder. Vai ser um dia corrida amanhã? Vai ser um dia de pura tensão. Muita tensão vai acontecer amanhã. Mas pelo menos uma notícia boa, a gente pode tirar disso tudo, né? Não é brasileira, mas afeta, de certa forma. O Twitter foi oficialmente comprado, né, pelo Musk, pelo titio Facebook também. Não, o Facebook não foi comprado, não. Eu achava que era só o O Twitter foi comprado, né? E, bom, finalmente a gente vai ter alguém, né, fazendo jus à questão da liberdade de expressão. Foi bom, foi muito bom. Só quero ver o que vai suceder, porque vai ter muitos progressistas chorando, além dos que já estão chorando, né?
vai ser divertido. No geral, é isso. Até amanhã. Até amanhã, senhor Esdras Vinícius. Obrigado pelo café da manhã. Senhor Atos Baruch. E aí, Atos Baruch, como anda essa história brasileira? Bom dia a todos, Shabbat Shalom. A gente vai falar, dando a continuação de semana passada, sobre a revolução, até chegando no golpe, que eu vou falar hoje. Muita gente fala que o golpe de 64 foi dos militares, que começou pelos militares, mas não. Se você comparar, começou pelos civis, desde a Revolução Anticomunista. O maior movimento do Brasil foi anticomunismo, no período de 64, onde as pessoas iam às ruas dizer não ao comunismo, por ser um sistema falho, por ver que é um sistema que não tem prosperidade. As pessoas, os brasileiros foram às ruas para ir contra esse movimento. Até que no dia 31 de março de 64, o Jiang, o presidente do Brasil naquela época, ele tinha saído de Brasília, do Rio de Janeiro para Brasília, e de Brasília para Porto Alegre. Mas aí que tá, nesse período quando ele foi de Brasília para Porto Alegre, na Constituição fala o seguinte: quando o presidente está ausente do seu país, ou seja, ausente do país, ele pode ser impeachmentado pelos senadores. Beleza? Mas ele estava indo para o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Entende? E ele foi impeachmentado pelos senadores. Olha a situação que eles criaram os senadores. Foi inconstitucional, e com isso o presidente ele foi exonerado do cargo. Ele nem tinha saído do país, entende? Aí começou o golpe. Não foi um golpe já na casa da mídia, foi um golpe parlamentar, digamos assim, pelos senadores. Aí então, quem foi empossado como presidente foi o presidente do Senado, da Câmara dos Senadores, que é o eu esqueci o nome dele, é um nome bem complicado de se falar, mas enfim. Os militares também começaram a falar o seguinte: vamos intervir no poder também. A população não quer o comunismo, não queremos essas ideologias aqui. Então, o poder moderador ficava com os militares, o poder moderador. E quem tinha o mesmo poder supremo não era o presidente mais, e sim os militares. Os militares, agora, eles falavam assim: não queremos agora eleições, vamos agora nomear. O que isso é bem antidemocrático. Eles tiraram as eleições. Estava previsto uma eleição 6 meses depois que o Jango foi impeachmentado. Aí os militares falaram: não vamos ter eleição, acabou. Aí foi nomeado como o futuro presidente. Eu esqueci agora o presidente, acho que foi o Castelo Branco, se eu não me engano, não tenho certeza. Me perdi aqui agora. Mas enfim. Depois quando esse presidente foi eleito, semana que vem eu falo o nome pra vocês, eu realmente esqueci o nome desse presidente, pelos militares. Agora, estados, deputados e ministros da Suprema Corte, todos têm que ser nomeados pelos militares, não mais pelo voto direto da população. Tipo assim, em parte foi bom para não ter o comunismo, mas em outra parte foi ruim. E muito ruim na economia. Os militares têm um grande problema. Eles atuam muito bem na área social. Muito bem, excelente. Mas agora péssimo na área econômica. Muito. Por exemplo, socialmente, a educação, beleza, top. Mas agora economicamente, foi inflação altíssima. O período militar teve inflação de, eu acho que de 80% a 83%, para ter uma noção. Muito caro nesse período. Então assim, foi um período meio complicado. Em outras partes foi bom, por causa de não ter mais o comunismo no país durante 21 anos. Entende? Enfim, a gente vai dando a continuação semana que vem, com mais detalhes. E é isso. Amanhã é eleição, vamos decidir que não vai ser só quem vai sentar na cadeira do presidente por 4 anos, mas sim as ideologias que vão ficar, não só nesses 4 anos, mas por uma década. É isso. Muito obrigado aí, senhor Atos Baruch. O café da manhã está agradável? Ótimo. Um Shabbat Shalom pro senhor. E a senhora Rejane, essa paraxá, como anda? Bom dia, Shabbat Shalom. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal.
A porção dessa semana, ela é assim, é uma das porções mais cheias de detalhes, assim, né? Ela é a porção de Noa, conhecido no português como Noé. Noa, ele viveu um período que foi bem difícil para a humanidade, né? A humanidade, na 10ª geração após Adão, se perverteu. Ficou assim, o nível de perversidade que existia naquela época, assim, não tem como medir, não tem como comparar. Tudo que você imaginar de perverso e cruel aqui, agora, não se compara com o que Noa viveu. E no meio de tudo isso, o Noa, né, descendente de Adão, da 10ª geração de Adão, ele não se corrompeu, ele permaneceu, ele entendia que tinha que ser bom, ele entendia que tinha que cuidar da família dele e ele entendia que tinha que fazer alguma coisa para que não houvesse, assim, dizimação total da humanidade, porque Deus chamou Noa e falou: Noé, vou acabar com o mundo porque eu estou cansado dos humanos, me decepcionei, estou triste. E Noé não intercedeu por ninguém e Deus falou: mas como você é um homem bom e justo, eu vou salvar você, mas você tem que construir uma arca. Porém, essa arca demorou 120 anos para ser construída. E ele construiu a arca sem um único prego, apenas com encaixe e piche, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora da arca. E ele colocou 2 espécies de cada animais que existia ali por a região, e colocou do animal caché, que é o animal que nós podemos comer, o animal, né, que é pro abate caché. Ele colocou 7 espécies desses animais. Ele passou, é dito, né, no Talmud que ele passou 365 dias dentro da arca, exatamente 1 ano, flutuando. Ele não quis se preocupar muito com a humanidade porque ele não queria contestar o Eterno, né? Ele cumpria as leis que eram específicas para a humanidade cumprir, onde todos descumpriram, ele passou a cumprir. Ele cumpria 6 leis. E ao cuidar dos animais, ele acrescentou mais uma lei, que era a 7ª lei de cuidado dos animais. Então, assim, eles não cumpriam os 10 mandamentos, não existia, não tinha como existir. E dali em diante, Noé, então, deixou a humanidade para trás e começou vamos dizer assim, a recriar o mundo conforme o Eterno havia pedido. E o Eterno, depois de ter feito a destruição, né, ele jurou que jamais ia destruir a humanidade com enchente novamente. E para isso o Eterno fez um símbolo, o arco-íris. Sempre que você tiver a oportunidade de ver um arco-íris, você se lembra desse juramento do Eterno, que é algo muito bom, e agradeça, né? Ai Deus, obrigado, porque o Senhor não vai nos destruir com um dilúvio. Uma forma que o Eterno colocou para que a humanidade se lembrasse dele, em qualquer época, né? Principalmente agora no verão, que aparece bastante, né, o arco-íris, no período que está chovendo e o sol está bem forte, aí de vez em quando aparece aquele arco lindo no céu. É pra gente se lembrar e agradecer ao Eterno, porque ele não vai nos destruir com afogamento. Mas por dentro dessa história tem uma outra história, uma história assim que mexe com os alicerces assim da nossa alma, né? Por exemplo, corrupção, se trata nessa porção. É possível, se você for uma pessoa bondosa e justa, não se corromper, mesmo estando diante de um local onde tudo é corrompido, onde tudo é corruptível, tudo se corrompeu. Então, se você for bondoso e for justo e entender que o Eterno é um e que o Eterno é o seu Deus, você não vai se corromper. Mediante essa situação toda, o Eterno fez com que Noé sobrevivesse ao naufrágio terrível, né? Naufrágio não, ao dilúvio terrível, né? Que teve sobre a terra ali por 40 dias e 40 noites. E no Talmud tem os detalhes assim que você vai lendo e a história vai ficando fascinante, porque é dito que a água vinha debaixo da terra. A terra se abriu e a água jorrava debaixo dela. E também vinha a água da chuva e os rios começaram a subir e vinha uma água fervendo debaixo da terra e cozinhava as pessoas que eram mais perversas. O Eterno fez questão das mais perversas pagarem o preço mais dolorido, mais caro. Não seja perverso, para que você não venha pagar um preço muito caro lá na frente. Essa porção também vai falar dos filhos de Noé. Ela termina
chega lá em Abraham, que é Abraão. Mas assim, até chegar lá, tem muitos acontecimentos. Tem sobre o gigante Og, que se agarrou na arca e Noé o alimentou. Isso está no Talmud. As pessoas ficam, mas não está na Bíblia isso aí que você está falando. Não, não está, mas está no Talmud. E a Bíblia ela é só, vamos dizer, a introdução das histórias. As histórias completas estão todas no Talmud, que é um compêndio de tratados, né, do judaísmo que são muito intensos e as histórias são maravilhosas. E hoje, para o nosso bem, para o bem da humanidade, ou melhor, dos brasileiros e dos portugueses, tem o Talmud em português. Conseguiram traduzir já uma boa parte do Talmud e vão traduzir todo ele, que é muito bom e benéfico para a gente. E no Talmud conta que os filhos de Noa, Ham, Shem e Yafet, eram os três, conhecidos como Sem, Cão e Jafé. Eles eram obedientes, né, ao pai e cumpriam tudo, obedeciam o pai em tudo. E eles eram extremamente fortes e também sábios. E já eram casados e eles entraram na arca com suas esposas, tiveram, né, depois filhos e tal. E aí, lá no finalzinho da história de Noa, conta que ele se embriagou após ele ter colhido as uvas, né, muitos anos, depois de ter plantado as uvas, ele se embriagou. E o filho viu a nudez do pai. Essa parte do Talmud é bem pesada, eu vou preferir me abster de falar sobre isso, porque eu quero falar sobre a chegada, a entrada de Abraão, a grandeza de Abraão. Porque Abraão ganhou tanto destaque na história, né, da Torá, da Bíblia, porque Abraão ele pensava no outro o tempo inteiro. É dito nessa porção que a casa de Abraão, a tenda dele, tinha 4 entradas e elas estavam sempre abertas para acolher todo mundo. Então Abraão ele era aquele que chamava para ensinar o amor, para ensinar que o Eterno é um, para ensinar a bondade. E nisso Noé não conseguiu fazer, até porque se ele abrisse a casa dele, na época era tão horrível que as pessoas andavam nuas. Porque se elas vestissem uma roupa, elas eram roubadas, porque, eu gostei do tecido. Então eu ia lá e tomava a roupa da pessoa que estava vestida. Então as pessoas passaram então a andar peladas, porque não podia, não tinha condição, não tinha justiça. Se você fosse roubado ou morto, ficaria por isso mesmo. Então, já Abraão já era mais fácil, ele foi a 10ª geração depois de Noa. E na semana que vem a gente introduz a história dessa família maravilhosa que deu início, né, a todo o monoteísmo, a questão dos mandamentos e do amor ao Eterno e do cuidado para com o outro. É isso. No mais, tenha uma boa semana e Shavua Tov! Shavua Tov, senhora Rejane, uma ótima semana. Mas só para complementar, referente a política de amanhã, qual a recomendação que você dá para as mulheres referente a esse momento político? Pergunta difícil não vale. Bom, né? Não vale. Vote de forma consciente no A ou no B. Não deixe seu voto em branco, porque quando você deixa o voto em branco, você dá poder a quem realmente tem mais intenções. Então, seja bom, vai lá, dê o seu voto para a pessoa que você acha que tem competência para governar o Brasil, de preferência no 22. Já falei isso. Pronto, só isso. Muito obrigado aí, senhora Rejane, um ótimo café da manhã para todos. Vou dar uma palavrinha rápida com os senhores, até daqui a pouco. E aí, shalom a todos aí, estamos aí esse Shabbat com os senhores e as senhoras também. Estamos aí prestes a essa eleição. Essa eleição aí não é meramente colocar um presidente lá no governo. É colocar uma ideia, a ideia de uma liberdade, uma ideia de manter os valores da vida sempre em pauta e uma ideia de manter a liberdade econômica do país. Qualquer outro ramo ideológico que queira colocar é o oposto de tudo que eu falei. Então pense muito bem para escolher. É um ato de fé, tá? É um ato de coragem, de ensino, ou seja, é a sua vida. Então imagine você sendo obrigado a deixar a sua casa, o seu país, às pressas, indo para outro lugar. Então
Muitos querem que não se fale isso, mas eu digo com tranquilidade, tá? É uma escolha. Mas, uma vez ganho a esquerda, tá? A gente vai respeitar, porque é assim que manda a lei, respeitar as autoridades. Então, para que agora é o momento de escolha. Referente a essa mesa hoje de Shabbat, deve sempre continuar que ela é independente de referências políticas, ela mantém a liberdade em qualquer época ou situação. É o fato de você compartilhar o que você tem com a sua família, desde comer, tá, até mesmo a instrução. Não abra mão da instrução, não abra mão da liberdade e não abra mão daquilo que é mais precioso, que é o próprio Eterno. No mais aí, um ótimo café da manhã. Referente a Taná, a gente vai avançar no devido tempo, mas eu quero que todos aí tenham um bom café da manhã, um bom ânimo. Regiane sempre presente nas informações de Torá. Pode apontar para ela aqui, ó. Ela sabe Torá, entendeu? Ela sabe Torá. O Edson sempre na política presente. Nosso amigo aqui, Yaron, também sempre presente agora referente a filmes. E eu falando de Taná. E o nosso amigo aí atrás dessa câmera falando sobre história. Um ótimo café, faça uma mesa de Shabbat melhor do que essa na sua casa. Tire um dia com a sua família, compartilhe não somente comer, mas compartilhe as ideias, toma decisões inteligentes e que prospere. No mais, um bom Shabbat para todos, tá? Tchau!